Tenho 102 anos e quase todas as manhãs levanto da cama sem aquela rigidez que um dia me fazia ter medo até de colocar os pés no chão. Ainda preparo o meu próprio café. Abro as janelas, rego o manjericão do quintal, varro a pequena varanda, embora minha bisneta diga que eu espalho a poeira mais do que varro. Depois caminho até o portão para pegar o pão que o rapaz da padaria deixa numa sacola. Não faço tudo depressa. Aos 102 anos a pressa já desistiu de mim, mas faço sozinho. Isso é o que importa. Quando conto minha idade numa consulta, os médicos olham primeiro para a ficha, depois olham para mim. Alguns perguntam se estou mesmo com 102 anos. Outros querem saber como ainda consigo me levantar de uma cadeira sem alguém me puxar pelos braços. Eu sempre respondo a mesma coisa. Não existe um segredo mágico, existe preparação. Durante muitos anos eu achava que a manhã começava quando o despertador tocava. Hoje sei que uma boa manhã começa no entardecer do dia anterior. Foi seguindo 4 hábitos simples, sempre enquanto o sol estava baixando, que comecei a acordar com menos rigidez, menos dor e mais segurança nas pernas. Não aconteceu em 3 dias, nem em 3 semanas, mas começou. Antes de explicar exatamente o que faço, preciso contar como cheguei a um ponto em que levantar da cama parecia uma prova de coragem. Eu tinha 87 anos quando percebi que algo estava mudando depressa. Naquela época, minha esposa, Lúcia, ainda estava viva. Nós morávamos nesta mesma casa de paredes amarelas, com o mesmo relógio barulhento na cozinha e a mesma mangueira torta perto do muro. Numa manhã de julho, tentei me levantar e não consegui endireitar os joelhos. Sentei novamente. Esperei. Tentei outra vez. Parecia que minhas pernas tinham passado a noite dentro de um saco de cimento. Minhas costas estavam duras, meus ombros doíam. Minhas mãos demoravam para fechar. Lúcia apareceu na porta do quarto segurando uma xícara. Ela me olhou em silêncio. Depois colocou a xícara sobre a cômoda e perguntou: Antônio, você está com medo? Eu menti. Disse que não, mas estava. O medo não era apenas da dor. Eu tinha medo de precisar que Lúcia me vestisse. Medo de cair no banheiro. Medo de meus filhos decidirem que a casa era perigosa demais para nós. Medo de perder meu quintal, minha cadeira de madeira e até o direito de escolher a hora do meu café. Muita gente que está me ouvindo conhece esse medo. Talvez você acorde e precise ficar sentado na beira da cama por vários minutos. Talvez sua filha telefone todos os dias perguntando se você tomou o remédio. Talvez você caminhe pela casa segurando nos móveis para ninguém perceber sua insegurança. Ou talvez esteja fazendo uma conta silenciosa. Quantos anos ainda conseguirei morar na minha casa? Quantos anos ainda poderei tomar banho sozinho? Quantas manhãs ainda terei sem depender de alguém? Eu conheço essa conta, fiz essa conta muitas vezes. Na consulta, o médico explicou que eu tinha desgaste nas articulações e perda de força muscular. Falou sobre envelhecimento, inflamação, circulação e movimento. Eu ouvi tudo, mas saí do consultório segurando apenas uma palavra: dependência. Minha irmã mais velha, Alzira, havia perdido a independência depois de 2 quedas. Lembro-me da primeira vez que fui visitá-la na casa de repouso. O corredor cheirava a desinfetante e sopa. Havia uma televisão ligada sem ninguém assistir. Alzira estava perto da janela, usando um casaquinho azul mesmo num dia quente. Quando me viu, sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ela apontou para uma pequena mala sobre o armário e disse: Eu achei que ficaria aqui só por algumas semanas. Alzira nunca voltou para casa. Naquela noite sentei no quintal. A luz da cozinha ficou acesa atrás de mim. Lúcia lavava os pratos e eu ouvia o barulho da água batendo na pia. Fiz uma promessa silenciosa. Eu cuidaria do meu corpo enquanto ainda pudesse cuidar dele. O problema é que eu não sabia como. Comecei cometendo todos os erros possíveis. Ficava parado para poupar os joelhos. Passava a tarde sentado. Jantava tarde. Assistia às notícias até quase meia-noite. Dormia preocupado e acordava parecendo uma porta velha depois da chuva. Também tentei fazer exercícios demais num único dia. No primeiro domingo caminhei quase 40 minutos para provar que ainda era forte. Na segunda-feira mal conseguia chegar ao banheiro. Minha inteligência levou 87 anos para descobrir que exagero não é disciplina. Foi uma fisioterapeuta chamada Helena que mudou minha maneira de pensar. Ela atendia numa pequena clínica perto da igreja. Tinha pouco mais de 50 anos, usava óculos de armação vermelha e falava de um jeito calmo, mas firme. Depois de me observar levantar da cadeira, perguntou como eram minhas tardes.
Contei que depois das 4 horas eu costumava sentar, assistir à televisão, jantar e ir para a cama. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Então disse: Seu Antônio, a noite começa antes de o senhor deitar. Quer acordar melhor? Prepare o corpo enquanto ainda existe luz. Nunca esqueci essa frase. Helena explicou meu corpo de um jeito que consegui entender. Ela disse para imaginar uma casa antiga. As articulações eram como dobradiças. Os músculos eram como cordas sustentando portas e janelas. A circulação era o encanamento que levava água e calor para todos os cômodos. Se uma casa antiga passa horas fechada, fria e sem movimento, tudo amanhece mais duro. A porta emperra. O cano demora a funcionar. A madeira reclama. Meu corpo era aquela casa. E, para acordar melhor, eu precisava fechar a casa corretamente todas as tardes. Foi assim que nasceram meus 4 hábitos ao entardecer. O primeiro hábito é uma pequena caminhada seguida de movimentos suaves. Pequena mesmo. Não é uma maratona, não é competição. E ninguém precisa comprar roupa esportiva que parece uniforme de astronauta. No começo eu caminhava durante 8 minutos. Saía pelo portão, ia até uma árvore na esquina e voltava. Nos dias de chuva, caminhava dentro de casa, da cozinha para a sala e da sala para o corredor. Depois da caminhada, segurava no encosto de uma cadeira. Movia os tornozelos. Levantava os calcanhares devagar. Dobrava um pouco os joelhos, sem forçar. Girava os ombros, abriria e fecharia as mãos. Faço isso por cerca de 5 minutos. O objetivo não é cansar, é lembrar às dobradiças que elas ainda precisam trabalhar. Eu costumava acreditar que descansar antes de dormir significava ficar completamente parado. Helena me ensinou que, para mim, passar muitas horas imóvel deixava o corpo ainda mais travado. O movimento leve ajudava a manter a casa aquecida. Mas quero ser muito sério agora. Eu fiz esses movimentos depois de ser avaliado, nunca ignorei dor forte, tontura ou falta de ar. Nunca abandonei remédios e nunca alterei doses por conta própria. Quem tem problemas cardíacos, pressão instável, risco de queda, limitação importante ou alguma doença já diagnosticada precisa conversar com um médico ou fisioterapeuta. Um movimento seguro para mim pode não ser seguro para outra pessoa. Não se compare, proteja-se. Nas primeiras tardes, senti vergonha da lentidão. Um vizinho passou de bicicleta e perguntou se eu estava procurando alguma coisa no chão. Respondi: estou procurando meus 40 anos. Até agora não achei. Depois de uns 10 dias, notei a primeira diferença. Não acordei sem dor, mas consegui colocar os pés no chão sem prender a respiração. Foi pouco. Para mim, foi enorme. Minha neta Júlia é quem colocou esta câmara aqui. Ela disse que eu precisava contar essas coisas para outras pessoas. Também mandou que eu pedisse para você se inscrever no canal. Eu disse que aos 102 anos já tinha parado de pedir favores. Ela respondeu que eu peço pão, café e ajuda com o telefone quase todos os dias. Então, caso esta conversa esteja ajudando, inscreva-se. Assim Júlia fica satisfeita e para de mexer na posição da minha cadeira. O segundo hábito é jantar mais cedo e de forma mais simples. Durante muito tempo, o meu jantar acontecia depois das 8h30. Eu comia bastante porque acreditava que comida pesada dava força. Arroz em excesso, carne gordurosa, pão, doce. Depois sentava diante da televisão até sentir sono. Eu ia para a cama com o corpo tentando descansar e a barriga trabalhando como uma cozinha de restaurante em dia de festa. Helena sugeriu que eu observasse a hora e o tamanho da refeição. Passei a jantar perto das 6h30. Não todos os dias com precisão militar. A vida acontece. A família aparece. Às vezes o feijão demora, mas procuro manter esse horário. Meu prato costuma ter uma porção moderada de arroz e feijão, algum legume, folhas e uma fonte de proteína, como ovo, peixe ou frango. Nada sofisticado. Comida comum. Também diminui os alimentos muito salgados no jantar. Não eliminei tudo, só parei de tratar o saleiro como instrumento musical. A proteína era importante para mim porque eu estava perdendo massa muscular. Mas quantidade, tipo e necessidade variam. Pessoas com doenças renais, digestivas ou outras restrições precisam receber orientação individual. Com o jantar mais cedo, eu dormia sem sentir o estômago pesado. O sono ficou menos interrompido. E dormir melhor fazia diferença na forma como o meu corpo acordava. Pense novamente na casa antiga. Não adianta lubrificar a dobradiça e deixar o forno aceso no máximo durante a madrugada. A casa inteira precisa descansar. No começo, eu sentia fome perto das 9. Às vezes tomava um pouco de leite. Em outros dias, comia uma pequena fruta conforme a orientação que recebi. Depois de 2 semanas, meu corpo começou a se acostumar. Mas foi aí que a coisa ficou interessante. Minha rigidez melhorou durante algum tempo. Depois parou.
Eu caminhava, jantava cedo. Mesmo assim, em algumas manhãs, continuava acordando duro. Foi então que percebi que estava esquecendo uma parte muito simples da casa: o calor. Meu terceiro hábito é usar o calor de forma confortável antes de dormir. No fim da tarde, especialmente nos dias frios, tomo um banho morno. Não precisa ser muito quente. Água exageradamente quente pode causar tontura, ressecar a pele e ser perigosa para algumas pessoas. Depois do banho, seco-me com calma. Sento na cama. Faço uma massagem leve nas pernas e nos braços usando as próprias mãos. Não aperto áreas doloridas. Não tento quebrar rigidez. Apenas deslizo as mãos devagar. Quando meus joelhos estão mais incomodados, uso uma compressa morna por alguns minutos, desde que não exista inchaço importante, vermelhidão ou recomendação contrária. Isso me dá conforto. Mas calor não serve para toda dor. Uma região quente, muito inchada, vermelha ou machucada precisa de avaliação. Pessoas com sensibilidade reduzida, problemas de circulação ou diabetes precisam ter cuidado especial para não se queimar. Aos 102 anos, aprendi que uma toalha morna pode ser amiga, mas uma toalha morna não tem diploma de medicina. Meu erro no início foi acreditar que quanto mais quente, melhor. Certa vez aqueci demais a compressa. Coloquei sobre o joelho e quase dei um pulo que não dava havia 20 anos. Lúcia riu tanto que precisou sentar. Depois daquele dia, comecei a testar a temperatura com a mão e colocar uma camada de tecido entre a pele e a fonte de calor. O calor suave parecia avisar às dobradiças que a casa estava segura. Meus músculos relaxavam. Eu me deitava mais confortável. Depois de aproximadamente um mês mantendo esses 3 hábitos, comecei a levantar com menos demora. Antes eu precisava sentar por 10 ou 15 minutos, depois 5 minutos eram suficientes. Algumas manhãs ainda eram ruins. O frio piorava tudo. Quando Lúcia adoeceu, abandonei minha rotina durante várias semanas. Eu passava as tardes no hospital e chegava em casa tarde, cansado e preocupado. Meu corpo voltou a endurecer. Na época pensei que os hábitos haviam parado de funcionar. Hoje entendo que eu havia parado de praticá-los. Isso é importante. O corpo não recebe crédito por aquilo que fizemos no mês passado. Ele responde, dentro de seus limites, ao cuidado que recebe agora. Não perfeitamente, não imediatamente, mas responde. O quarto hábito foi o mais difícil. Não envolvia comida, não envolvia exercício, não custava dinheiro. Mesmo assim, foi o que mais resisti em fazer. Ao entardecer, comecei a acalmar minha mente antes que ela levasse todas as preocupações para a cama. Por volta das 7, diminuo as luzes da sala. Evito assistir a discussões e notícias repetidas durante horas. Quero saber o que acontece no mundo, claro, mas descobri que o mundo continua tendo problemas mesmo quando desligo a televisão. Sento perto da janela. Respiro devagar. Faço uma oração curta. Depois penso em 3 coisas. Algo que ainda consigo fazer. Alguém por quem sou grato. E uma preocupação que preciso entregar a Deus porque já não está sob meu controle. Algumas pessoas preferem meditar, ouvir música calma ou simplesmente permanecer em silêncio. Para mim é oração. Não estou dizendo que oração cura a artrose. Não estou dizendo que pensamento positivo substitui tratamento. O que estou dizendo é que eu dormia com o corpo na cama e a mente correndo pelas ruas. Quando comecei a reduzir essa corrida, dormi melhor. Quando dormi melhor, tive mais disposição para caminhar. Com mais disposição, preparei refeições melhores. Com movimento e regularidade, senti menos rigidez. Essa foi a ligação. Agora chegamos à parte que prometi contar. Tudo o que expliquei importa. A caminhada, o jantar cedo, o calor suave, a rotina de calma. Mas isso não é a história inteira. Talvez esses hábitos físicos representem 30% da mudança que vivi. Os outros 70% estavam escondidos em lugares que nenhum exame conseguia mostrar. No medo, na tristeza, na culpa e na sensação de não ser mais necessário. Quando Lúcia morreu, eu tinha 93 anos. Durante 67 anos, ela foi a primeira pessoa que eu via pela manhã e a última voz que escutava antes de dormir. Depois do enterro, voltei para casa com meus filhos. A xícara dela ainda estava no escorredor. O casaco permanecia atrás da porta. Naquela noite, não desliguei a luz da cozinha. Fiquei sentado ouvindo o relógio. Tic, tac, tic, tac. A casa não parecia vazia. Parecia grande demais. Parei de caminhar. Comia qualquer coisa. Alguns dias não abria as cortinas.
Meu corpo ficou mais rígido, mas não era apenas por falta de movimento. Eu estava perdendo o motivo para me mover. Também carregava uma mágoa antiga do meu filho Paulo. Anos antes, nós havíamos discutido porque ele queria que eu vendesse a casa e fosse morar perto dele. Eu interpretei aquilo como uma tentativa de controlar minha vida. Disse palavras duras. Ele respondeu com outras. Ficamos quase 2 anos conversando apenas o necessário. Depois da morte de Lúcia, essa distância ficou ainda mais pesada. Eu pensava na discussão à noite. Repetia minhas respostas. Imaginava o que deveria ter dito. O corpo estava deitado, mas a briga continuava acontecendo dentro de mim. Uma tarde, enquanto fazia minha caminhada curta, encontrei um envelope sobre a mesa. Era uma carta de Paulo. Ele escreveu que nunca quis tomar minha casa. Estava com medo de me perder depois de perder a mãe. Li aquela frase muitas vezes. No dia seguinte, telefonei. A conversa não resolveu tudo. Perdão raramente acontece como nos filmes. Não houve música. Não houve discurso perfeito. Houve silêncio. Houve choro. Houve duas pessoas teimosas tentando encontrar um caminho. Eu pedi desculpas pelo que disse. Ele também pediu. Perdoar não significou fingir que nada havia acontecido. Significou parar de obrigar meu corpo a carregar aquela discussão todas as noites. A mágoa não saiu de uma vez. Foi saindo em pequenas porções, como uma casa que arejamos janela por janela. Ainda faltava o propósito. Depois que Lúcia morreu, eu me perguntava por que precisava cuidar tanto da saúde. Para viver mais um dia igual? Para tomar café sozinho, para ver outro jornal. Então, minha bisneta Júlia começou a trazer o filho dela, Lucas, para passar as tardes comigo. Lucas tinha 6 anos e fazia perguntas sem intervalo. Queria saber por que a formiga andava em fila, por que o manjericão tinha cheiro, por que pessoas velhas tinham manchas nas mãos. Eu disse que as manchas eram um mapa dos lugares onde eu já havia estado. Ele acreditou durante quase uma semana. Comecei a ensinar Lucas a cuidar da horta. Todas as tardes, ele enchia um pequeno regador verde. Eu mostrava onde colocar a água. Ele colocava água demais. Eu reclamava. Ele ignorava. Um dia, Lucas perguntou: Vô, Antônio, quem vai cuidar do manjericão se o senhor não levantar? A pergunta ficou comigo. Eu precisava levantar. Não apenas por mim. Alguém esperava que eu ensinasse alguma coisa. Ter um propósito me deu motivo para sair da cama. Sair da cama me colocou em movimento. O movimento melhorou meu apetite. Com o apetite, cozinhei melhor. Cozinhando melhor, dormi melhor. Dormindo melhor, consegui manter meus hábitos. E a consistência ajudou meu corpo dentro daquilo que ainda era possível. Esse é o pedaço que muita gente esquece. Não basta perguntar o que você deve comer. Pergunte também por quem você deseja continuar presente. Não basta cuidar das pernas. É preciso ter um lugar para onde elas queiram levar você. O propósito não precisa ser grandioso. Pode ser telefonar para uma irmã, preparar o almoço para alguém, cuidar de uma planta, ensinar uma receita, ouvir um neto, visitar um vizinho, fazer uma oração por uma pessoa que nem sabe disso. Ser necessário não significa carregar o mundo. Às vezes significa apenas segurar uma pequena parte dele. Meus médicos ficaram realmente surpresos com minha mobilidade e minha independência nesta idade, mas nenhum deles me disse que eu havia vencido o envelhecimento. Eu não venci, continuo envelhecendo, ando devagar, escuto menos do lado esquerdo, preciso de óculos para encontrar meus óculos. Em dias frios, meus joelhos ainda reclamam. A diferença é que hoje sei trabalhar com o meu corpo, em vez de passar o dia inteiro lutando contra ele. Ao entardecer, preparo a casa, movimento as dobradiças com uma caminhada curta, dou ao corpo um jantar simples e mais cedo. Uso calor suave para trazer conforto e fecho as janelas da preocupação antes de dormir. Faço tudo gradualmente. Não comecei os 4 hábitos no mesmo dia. Comecei caminhando. Depois organizei o jantar. Acrescentei o banho morno. Por último, aprendi a acalmar minha mente. Você não precisa transformar sua vida inteira esta noite. Escolha uma coisa. Faça com segurança, repita amanhã, dê tempo ao seu corpo. Talvez você esteja com 60 anos e pense que já passou da hora. Talvez esteja com 75, 83 ou 91. Escute este velho de 102 anos. Você não está velho demais para começar devagar. Não posso prometer que sua rigidez desaparecerá. Não posso garantir que você terá o mesmo resultado. Mas posso dizer que abandonar o corpo por medo de envelhecer é entregar cedo demais aquilo que ainda pode ser cuidado. Eu quero isso para você. Quero que você acorde sentindo que seu corpo ainda está ao seu lado. Quero que consiga chegar à cozinha, abrir a janela,
Preparar seu café. Quero que permaneça em sua casa, do seu jeito, pelo maior tempo possível. Procure ajuda quando precisar. Aceitar apoio não é perder a independência. Muitas vezes é justamente o que a protege. Amanhã cedo, quando o relógio barulhento da cozinha começar sua conversa comigo, vou colocar os pés no chão. Vou esperar alguns segundos, vou-me levantar. Depois colocarei água para ferver e abrirei a porta do quintal. Lucas virá mais tarde para olhar o manjericão. Ele provavelmente terá colocado água demais outra vez. E eu provavelmente vou reclamar. Aos 102 anos não escapei da velhice. Apenas aprendi a preparar meu corpo para o próximo amanhecer. Compartilhe este vídeo com uma pessoa que esteja acordando rígida, insegura ou com medo de perder a independência. Nos comentários, escreva seu primeiro nome, sua idade e de onde está assistindo. Também quero saber qual destes 4 hábitos você pode começar com segurança. A caminhada leve, o jantar mais cedo, o calor suave ou a rotina de calma. Júlia lê os comentários para mim. Às vezes eu mesmo respondo, embora demore tanto para digitar que a pessoa talvez já tenha feito aniversário quando minha resposta chegar. Ainda assim, eu leio e fico feliz em saber que, em algum lugar, outra pessoa decidiu cuidar de sua própria casa por dentro. Enquanto ainda houver alguém para ajudar, algo para aprender e uma manhã para preparar, eu continuarei me levantando.